Vamos fazer a configuração, dimensionamento. Vamos dar ênfase à configuração de pilares, vigas, lajes e sapatas. Vamos iniciar aqui por pilares. Eu vou aqui frisar o dimensionamento dos estribos dos pilares com relação ao espaçamento mínimo, espaçamento múltiplos, o tamanho mínimo dos trechos, percentual mínimo dos pilares. Vou falar das esperas e também aqui da taxa de armadura máxima e da seção transversal mínima, ok? Vocês deixam essa opção marcada, beleza? Pessoal, só lembrando que para fazer essas configurações, vamos fazer o uso da norma 6118 de 2014, ok? Então vamos continuar. Espaçamento mínimo. Esse espaçamento mínimo, isso é em consideração, a norma não cita um valor para o espaçamento mínimo, mas você tem que levar em consideração o diâmetro do vibrador. Vocês podem consultar isso na norma 6118 no item 18.3.3.2. Aqui diz o seguinte: o espaçamento mínimo entre os estribos, medido segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural, deve ser suficiente para permitir a passagem do vibrador. Então, isso aí levando em consideração ao vibrador que vai ser usado na obra. Tem pessoas que utilizam 5, 4, 7. Vocês vejam aí qual é a melhor forma para você fazer essa configuração. Eu vou adotar um valor de 5. Creio eu que o vibrador não vai ter o diâmetro maior do que 5. Beleza? Espaçamento mínimo no topo, você deixa 4. Espaçamento múltiplo. Esse espaçamento múltiplo aqui quer dizer que a cada 1, a cada 2, a cada 2,5, a cada 5. Isso aqui é muito relativo. Muitos projetistas usam de 1 em 1. Fica a critério de cada um de vocês. Beleza? Eu vou adotar aqui o espaço múltiplo a cada 1. Beleza? O tamanho mínimo dos trechos. Aqui vocês vão na norma também, vou fazer a consulta aqui na norma, no item 18.4.2.2. Aqui diz o seguinte: o espaçamento máximo entre os eixos das barras ou de centros de feixes de barra deve ser menor ou igual a 2 vezes o menor dimensão da seção do trecho considerado, sem exceder 400 milímetros. Então aqui você coloca 40 centímetros, né? Percentual mínimo de pilares parede. Voltar aqui na norma. Vou aqui no item 18.5, pilar parede. A armadura transversal de pilares parede deve respeitar a armadura mínima de flexão de placas, se essa flexão e a armadura correspondente forem calculadas. Em caso contrário, a armadura transversal deve respeitar o mínimo de 25% da armadura longitudinal da face. Então, 25% para o percentual mínimo em pilar de parede, ok? Com relação às esperas, permitir bitola menor que o superior. Não é conveniente você deixar uma espera com bitola menor do que o vão superior. Então, vocês deixam desmarcado essa opção. Adotar a espera da fundação igual ao pilar superior? Sim. Vocês marcando isso quer dizer que se o Eberic detalhar, calcular e detalhar o pilar de fundação com quatro barras, e o pilar superior tiver 6 barras, automaticamente ele já detalha 2 esperas, né? Somando com as 4 barras longitudinais do pilar
para fazer a ancoragem da parte do pilar superior. Ok? Vamos aqui para os limites. Taxa de armadura máxima. Bora voltar aqui para a norma. No item 17.3.5.3.2. Pessoal, ó, a maior armadura possível em pilares deve ser 8% da seção real, considerando-se inclusive a sobreposição de armadura existente em regiões de emenda, respeitada no disposto. A norma aqui frisa bem que essa taxa de 8% é a maior armadura possível, certo? Então aqui eu costumo adotar 4% para que as regiões de emenda a taxa não ultrapasse os 8%, como diz a norma aqui, ó. Certo? Então aqui eu estou indo a favor da segurança, adotando o mínimo de 4, para que nas seções, nas regiões de emenda, não ultrapasse os 8%. Ok? Seção transversal mínima. Essa aqui é a área transversal mínima de um pilar. Voltando aqui na norma, no item 13.2.3. Vamos olhar aqui o que é que tem nesse item. Vocês podem ver aqui, ó. Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensão entre 19 e 18 centímetros. Isso aqui são as dimensões do menor lado, da menor dimensão do pilar, desde que se multiplique as ações a serem consideradas no dimensionamento por um coeficiente adicional γ-n, de acordo com o indicado na tabela 3.1 e na seção 11. Em qualquer caso, não se permite pilar em seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Então, pessoal, 360 centímetros quadrados é o valor mínimo pela norma, certo? Com relação ao dimensionamento, ao lançamento dos pilares, vocês podem adotar o menor lado de 12, certo? Com isso, o coeficiente γ-n, o Weber, já vai fazer todas as ponderações dos esforços finais e ele faz o cálculo dos pilares com a majoração desse número, certo? O coeficiente γ-m deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo nos pilares, quando de seu dimensionamento. Se você adotar o menor lado de 12, então, obrigatoriamente, o outro lado tem que ser 30 centímetros para dar uma área mínima de 360 centímetros quadrados. Ok? Quanto ao coeficiente, isso aqui são dados pessoais. A cada projetista vai adotar isso aqui de acordo com o projeto. Se você quer dar uma ênfase maior, uma celeridade à execução da armadura, você adota aqui um número maior para a mão de obra. Isso quer dizer que o Weber não vai se preocupar tanto na quantidade de barras. Ele vai adotar uma barra para toda extensão da viga, por exemplo, do pilar. E se você adotar aqui um coeficiente 1 no exemplo de viga, ele vai picotar muito o aço. Então aqui eu costumo botar um número grande, beleza? E aqui fica para a área de aço também. Então isso aqui são números que cada projetista vai fazer a sua escolha, ok? Vamos aqui para a viga. Relação máxima da altura do CG de altura 10%. Pessoal, isso aqui leva às características do aço. Se eu adotar aqui um número grande,
ele vai chegar bem próximo do CG da peça. Ou seja, ele vai perder, quanto maior a porcentagem, ele perde as características de tração e compressão. Então, a relação máxima entre a altura e CG da armadura adota-se um valor de 10%, que ele vai ter toda a propriedade de garantir os esforços de tração e compressão. Quando você chega ali próximo do CG, que é a linha neutra, o aço ele vai perdendo as características. Por isso, adota-se um número pequeno, 10%. Avisar a flecha quando o vão, o L, for dividido por 250. Quando ele for maior do que esse número, ele vai avisar que tem flecha excessiva no elemento. Então aqui vamos consultar a norma. Vamos ver aqui se a gente encontra aqui a norma na página 70. Se eu não me engano, página 70. Aqui, pessoal, olha. Dimensionamento, estabilidade sensorial, os limites para os deslocamentos, o visual, deslocamentos visuais dos elementos, total é L sobre 250. Como estamos falando de projetos residenciais que não tem tantas vibrações, vocês podem adotar esse valor de L sobre 250. Para edifícios de grandes vultos, né, de grandes dimensões, uma obra complexas que tem vibrações sentidas no piso, vocês adotam aí um valor de L sobre 350. Como aqui é uma configuração para uma residência unifamiliar, eu vou adotar aqui L sobre 250. É uma obra de pequeno porte, ok? A taxa de armadura máxima, eu vou aqui na norma, no item 17.3.5.2.4. Pessoal, aqui é a armadura de tração e compressão. A soma das armaduras de tração e compressão não deve ter um valor maior do que 4%. Ok? Então aqui vocês colocam um valor de 4%. O diâmetro mínimo das armaduras de compressão. Aqui nas vigas o diâmetro mínimo é 6, tá? Vocês podem utilizar 6.3. O diâmetro do vibrador, vocês podem colocar 3. Ok? Permitir viga maior apoiando em menor, eu costumo utilizar. Deixa isso marcado. O tipo de estribo é aberto, o diâmetro mínimo 5, espaçamento mínimo 5. Ok? Então vamos aqui para a armadura de pele. Vamos aqui na norma 6118 de 2014, no item 17.3.5.2.3. Armadura de pele. Armadura de pele calculada de acordo com o 17 deve ser disposta de modo ao afastamento entre as barras não ultrapasse 20 centímetros. Então aqui, ó, espaçamento máximo de 20 centímetros aqui na página. Em vigas com altura igual ou inferior a 60 centímetros, pode ser dispensada a utilização da armadura de pele. Ou seja, quando você adota uma viga com dimensão até 60, você está dispensando a armadura de pele. Ou seja, para você adotar a armadura de pele, você inicia com a dimensão de 61, ou seja, uma altura de 61, 62, 63, 64, 65, você adota a armadura de pele. Se você colocar um valor menor, você está dizendo que vai adotar a armadura de pele
para uma viga com dimensão menor do que 61. Então aqui eu vou deixar 61, que a partir desse número eu vou adotar a armadura de pele. Ok? Coeficientes é a mesma coisa dos pilares. Se você quer dar ênfase à mão de obra, você adota um coeficiente. Se você quer dar ênfase à área de aço, você adota um coeficiente. Beleza? Pessoal, aqui vamos para as lajes. Comprimento mínimo das lajes. O trecho das lajes. Vocês adotam 100 centímetros, certo? E quanto ao espaçamento máximo, o principal e o secundário, vamos aqui para a norma. A norma no item 20.1, certo? Aqui na norma, no item 20, as barras de armadura principal de flexão devem apresentar espaçamento máximo igual a 20 centímetros. Então aqui, a armadura principal de 20 centímetros e a secundária, no máximo, 33 centímetros. Ou seja, ela tem que ser superior a 20% da armadura principal, mantendo-se ainda um espaçamento entre as barras de no máximo 33 centímetros. Então aqui vocês colocam 33 centímetros, beleza? Aqui quanto ao limite, os limites com relação ao máximo entre a altura do CG da armadura. Pessoal, isso aqui é o mesmo critério, é o mesmo critério das vigas, certo? É o mesmo princípio. Com relação ao CG, a linha neutra da peça, você adotando um valor, significa que o aço ele não vai perder a capacidade de tração, né? Então aqui vocês adotam 10%, beleza? A taxa de armadura máxima é a mesma coisa dos pilares, vocês adotam aqui também 4. E avisar para flecha de L sobre 350. Nas lajes, o aviso sensorial ele é com L sobre 350. Ok? Quanto ao coeficiente, aqui é a mesma coisa. Você vai dar ênfase à importância de cada etapa. A área de aço, você vai dar ênfase à importante, utilizando aqui um coeficiente, ou 1 ou até 6. A mão de obra do mesmo jeito. Armadura de continuidade, diâmetro mínimo 6.3. O espaçamento máximo de... Vamos aqui para as sapatas. As dimensões da sapata, a altura da sapata constante, se o H1 for menor do que... Eu adoto aqui um valor alto para que eu possa adquirir uma altura constante da sapata. Quando eu adoto aqui um valor pequeno, por exemplo, 25, o Weberg ele vai calcular um cone, a altura de cone ali para os pilares. E eu colocando um valor alto, valor de, por exemplo, 100, eu vou ter ali uma uniformidade na geometria da sapata, sem fazer aquele tronco de cone, beleza? Então vai ficar uniforme com a seção quadrada. Altura útil maior que a espera do pilar. Vocês deixam marcado aqui, certo? Essa altura útil maior que a espera do pilar. Tá, beleza? Tipo de solo. Pessoal, aqui é o campo principal do projeto estrutural. Sem esse dado aqui, você não elabora um projeto estrutural de forma precisa. Ou seja, se você for fazer um projeto estrutural sem os dados de solo, sem uma sondagem, e ver as características do solo, a resistividade, a capacidade de resistência dele, você está dando um tiro no escuro, beleza?
Então vocês pedem o cliente para contratar uma empresa e fazer um ensaio SPT ou outros qualquer, contanto que ele contrate uma empresa para fazer o estudo de solo. Beleza? Então aqui vamos adotar aqui um tipo de solo arenoso. A pressão admissível do mesmo, vamos aqui adotar um SPT bem resistivo, vamos botar um de 10, certo? Um SPT de 10, calculando aqui, é igual a 200 kN por metro quadrado. Transformando isso em kgf por centímetro quadrado, fica 2 kgf por centímetro quadrado. Pessoal, então esses dados tudo retirado da planilha de dados do ensaio de solo, certo? Pessoal, quanto ao coeficiente, a mesma coisa. Vocês vão dar ênfase aqui à importância de cada etapa e adotar um coeficiente, certo? Se vocês querem dar ênfase à área de aço, vocês adotam aqui um coeficiente alto. Se vocês querem dar ênfase à mão de obra, vocês colocam aqui um coeficiente alto. Ok? Pessoal, então foi isso. Essa foi a configuração do EBERIC com relação ao dimensionamento. Se você gostou, dê aquele joinha, faça um comentário e assine o canal. Abraço, até o próximo vídeo.